Olá, hoje a Cenário Entrevista recebe aqui em São Paulo o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Obrigado, senador, por falar com a gente, viu? Muito obrigado. Eu fico muito feliz de falar para a revista Cenário, porque esse trabalho, eu falar para você nos bastidores aqui, esse trabalho que a Paula Litaf faz com vocês, é um trabalho que ainda vai dar muita recompensa, porque saiu do jornalismo tradicional, saiu daquela coisa que mistura todas as notícias e acaba não se aprofundando em nenhuma, e se especializou na questão ambiental, que é o que vai ser discutido cada vez mais no mundo, com mais intensidade, inclusive com muita cobrança sobre o Brasil, em relação à governança que tem que ser boa, que se exige para a Amazônia. Nós temos os rios, que vão ser commodities, produtos de exportação com alto valor daqui a algumas décadas, porque vai faltar cada vez mais água no mundo, então não podemos deixar garimpeiro encher de mercúrio os nossos rios. E temos a floresta que deitada sustenta uma pessoa por 2 dias. E ao mesmo tempo, se a gente fizer a comparação com ela em pé, ela é a galinha dos ovos de ouro. Ela, durante o tempo todo que ela existir, e quando ela morrer de velhice, tem outra já nascendo no lugar dela, com as mesmas propriedades, ela tem aquelas folhas mágicas que vão acabar curando muitas das doenças que incomodam a humanidade, que vão acabar criando os cosméticos mais disputados hoje. Todos os cosméticos que você pode imaginar, começar pelo Chanel número 5, o que fixa o extrato do Chanel número 5 é o pau-rosa, são as folhas do pau-rosa. E aí é que está, o ódio ao índio é uma coisa grotesca, como qualquer ódio ao pessoal LGBT, ao negro, o ódio a qualquer um, o ódio é uma coisa horrível. O ódio revela burrice, o ódio revela espírito pequeno. Você pode ser uma pessoa combativa, mas não seja nunca odiento, nem odientar, né? Então, eu vejo assim, que nós temos a faca e o queijo na mão para fazer uma fortuna trilionária, mas muito rica mesmo. Puxa, eu digo mais, o Amazonas deveria fazer isso, se fosse por mim, juntando todo o Brasil, pegando as melhores cabeças científicas do Brasil inteiro, em troca de eles terem parte daquilo que for o lucro da biodiversidade. Porque nós temos capacidade de acabar com a pobreza e acabar com a fome do Rio Grande do Sul ao Acre. Só o que nós temos na Amazônia de biodiversidade. E a floresta e o rio são irmãos siameses. Se a floresta cai, os rios secam, e o vice-versa. Então, é preciso que as pessoas tenham aquela inteligência básica. Vamos respeitar a Amazônia, vamos salvar a Amazônia, para que a Amazônia, inclusive, possa salvar o mundo nessa questão do aquecimento global. O senhor está falando bastante de Amazônia e o senhor levou a Amazônia pelo Brasil inteiro aí nas prévias. Então não tem como a gente começar essa conversa sem falar das prévias do PSDB. Sim, sim. Houve muita discussão entre João Dória, Eduardo Leite, ali no dia da convenção mesmo, o dia que o aplicativo deu problema, não pôde concluir as prévias naquele dia, teve muito bate-boca, muita historinha, muito disse-que-me-disse, e uma semana depois, na conclusão, a gente viu um aparente apertar de mãos ali. Como que garante que o PSDB chegue unido o ano que vem para as eleições de 2022? Deixa eu te falar, política é a arte da conversa, né? É a arte do entendimento, é a arte de buscar as semelhanças entre os atores dessa cena, né? E se a gente quiser discordar, é fácil. A gente discorda, é só botar futebol na mesa, discutir, a gente acaba discordando. Escola de samba, a gente discorda sobre qualquer coisa. Se a gente quiser concordar, a gente tem que aprender a ceder sem perder seus princípios. Então eu pergunto assim, o PSDB, o presidente Bruno Araújo disse isso muito bem. O PSDB falhou na primeira tentativa das prévias, mas fez na segunda. Olha, eu pergunto, os outros partidos falharam? Não. E por que eles não falharam? Porque eles são perfeitos, tecnicamente? Não, porque eles não fazem prévias. Eles pegam meia dúzia de pessoas numa mesa, essa meia dúzia de pessoas escolhe
o candidato a presidente. Então, é tudo muito incerto. O que vai acontecer, eu se pudesse dar conselhos, e conselho é uma coisa que a gente não dá, né? Mas acho que o Eduardo deveria ouvir pessoas que gostam dele, como é o caso meu, eu gosto muito dele, e não ficar ouvindo pessoas assim que pensam mal e que querem, por exemplo, no fundo, não querem que a gente tenha candidato a presidente, no fundo, não querem que a gente dispute a eleição de presidente, enfim. E houve um eleito, o eleito é o João Dória. Acho que todos agora temos que apoiá-lo e fazer o nosso papel. Quando a gente começa a dizer, mas será que emplaca? Será que não emplaca? Eu pergunto, e o Moro, emplaca? Tem certeza? Será? Eu vi uma coluna da Malu Gaspar, em que ela diz, Moro tem pé de barro. Será que tem estofo para empolgar o Brasil? Uma coisa que a gente não pode negar é o recall de João Dória, né? 2 eleições disputadas, 2 eleições ganhas. Sim, né? em São Paulo, é claro que como ele faz um governo assim, algumas coisas têm que mudar nele, mas ele tem um potencial grande. Eu vejo assim, vamos pegar outros candidatos. Bolsonaro está mesmo no segundo turno? Do jeito que a coisa vai, com o Brasil em recessão técnica, 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo para baixo, feito rabo de cavalo. Então já vem de menos 4% do tempo da pandemia, que aliás não foi nada escandaloso. Eu esperava números piores, então não foi nada escandaloso. E agora, não temos aproveitado um momento em que o mundo inteiro está crescendo e a gente de novo está às voltas com o problema da recessão. Uma recessão que é incrível, ela está tomando toda a cara de não ser uma simples recessão. Ela pode virar uma estagflação, estagnação mais inflação. É o pior dos mundos. É o pior dos mundos. É realmente o máximo de tristeza, de desespero, de jovens sendo recrutados pelo tráfico, de prostitutas infanto-juvenis, de bandidos infanto-juvenis. É literalmente um desespero. E a nossa inflação está alta, ela disparou, acredito que ela vai ficar com 11 e pouco, beirando os 12, arredonda para 12. Eu vou dizer a minha opinião, 2% disso aí são pagos pelas classes médias. 10% de 12 são pagos pelos pobres. Os ricos não pagam nada, nada. Até porque, para eles, tanto faz o preço do leite ser esse ou ser esse. Manda comprar o leite e está acabada a história. Não pagam. Quem paga o preço sempre é o mais pobre. Então, quando o mais pobre paga o preço, significa que a mesa dele fica sem comida, os filhos ficam expostos, significa que ele precisa espera, a autoestima da pessoa, que é uma coisa que a gente mais deve primar, é pela nossa autoestima. Nossa autoestima vai lá para baixo, a autoestima do povo está no chão. É um momento muito grave. Eu pergunto, será que Bolsonaro vai mesmo? Porque vai fazer o auxílio, então vai para o segundo turno? Será que isso aí basta? Será que com a inflação alta, os R$400, daqui a pouco não estão valendo 350? A conta de luz, ano que vem, 19% de aumento a conta de luz, né? Em 2023, pois é. Será que esses R$400 como é que esses 400 ficam? Daqui a pouco é 350, daqui a pouco é 300, daqui a pouco é 250, daqui a pouco precisa de outro aumento. E não ocorreu a ninguém, a não ser a dona Ruth Cardoso, que não teve tempo para concluir o que ela queria. É o seguinte, é fazer um programa emergencial para enfrentar a fome, para enfrentar a miséria, aquela coisa emergencial mesmo. Mas não é se conformar com isso. Pega os menorzinhos, bota na escola mesmo. E só recebe o auxílio se constatar que o menorzinho está na escola. E que os maiorzinhos, eles estão na escola, se eles tiverem o que tem mais garra, está na escola e está no ensino profissionalizante. Mas o ensino profissionalizante é obrigação. Se sentir que ele não está no ensino profissionalizante, não paga o auxílio. Aí a gente está abrindo uma porta de saída.
A gente está dando uma porta para as pessoas saírem, para não virarem eternamente clientela política de quem está no poder. Eu quero um povo altivo, um povo independente. Eu quero um povo que seja capaz de ser dono do seu destino e não ficar preocupado se está agradando ou está desagradando ao poderoso qual ou ao poderoso tal. Eu sonho muito com isso. Então, para mim, esses auxílios que são temporários e que depois se renovam e que não mudam nada, é só faz a concessão daquele dinheiro sem oferecer a porta de saída, eu considero que isso aí chega a ser uma leviandade muito grande em relação ao povo do Brasil, ao povo do meu estado, do Amazonas. Em relação ao povo, eu não tenho muito respeito por esse tipo de política. Eu tenho respeito se você disser, está aqui a porta de saída. Porque nós estamos já, na verdade, se contarmos desde o início do primeiro governo Fernando Henrique, nós estamos há 27 anos com essa história de auxílios. Poxa, isso era tempo para nós termos emancipado as pessoas. Era tempo para nós termos. Então, não estamos emancipando por quê? Vamos ser claros. Nós não deixamos as pessoas emancipadas, assim, a ponto de não precisar de governo, porque aos governos, de modo geral, interessa que elas fiquem ali pedindo e com a mão estendida. Por um lado, eles botam inflação. Por um lado, eles levam ao desespero, levam à fome, levam ao desemprego, levam ao subemprego, levam ao desespero, levam à prostituição de filhas, levam a filhos entrando para o tráfico. Mas não, aí aparece com um prato de comida, diz, ó, está aqui o auxílio, tem um prato de comida. Quer dizer, eu não sei tratar o meu povo como se ele fosse um esmoler. Eu não sei tratar meu povo assim. Eu quero tratar meu povo com altivez. Então eu prego saídas definitivas. Na hora é justo, é necessário dar o auxílio, mas o auxílio não pode durar mais 27 anos. O auxílio tem que ter mais 15 anos, enfim, e as pessoas saírem emancipadas. Aí você vai ter condições, explorando a biodiversidade da Amazônia, explorando daqui a umas décadas, e ainda neste século, explorando a água como produto de exportação. O Brasil vai ser um país muito rico, Inclusive, eu acho que os países amazônicos, se eles tiverem cabeça, eles fazem uma OPEP das águas. Como tem a OPEP do petróleo, eles fazem uma organização parecida para preservar as águas, enfim. Então é claro que essa coisa de garimpeiro me revolta, né? Eu não tenho essa conversa mole de que eles ajudam na economia do município e tal. Isso é papo, isso é conversa, não é verdade. A gente vai falar de garimpeiro daqui a pouquinho. Vamos. Quero retomar um pouquinho ainda um assunto que ficou muito durante as prévias. O senhor chegou a dizer que Aécio Neves é uma maçã podre dentro do PSDB. O senhor conversou com ele, ou o senhor conversaria para se acertar ali com o Aécio ou não? Tem conversa com o Aécio? Olha, eu acho que ele está num ponto assim, ele é que tem que mostrar mudança de atitudes, porque as minhas atitudes são as mesmas, desde que eu entrei na política, há 43 anos atrás. Ele é que mudou bastante. Então, eu disse uma coisa que eu sinto, ele fez uma provocação, eu respondi de uma maneira bem dura, e agora eu vi que ele falou mal de todo mundo, ele poupa, agora na boa. Quer dizer, às vezes você se impõe também pela autoridade moral, né? Se impõe pela autoridade moral. Então, mas eu não sou de negar conversa a ninguém, eu sou de ouvir, sou de conversar. Agora, é preciso, por exemplo, que o PSDB, quando eu digo, vamos entender bem, quando eu digo que o PSDB deve se desbolsonarizar, eu não estou manifestando nenhum preconceito especial contra alguém acreditar no Bolsonaro. As pessoas são livres, as pessoas podem acreditar em quem elas quiserem. Assim como eu acredito que o PSDB tem jeito e precisa ter jeito, para isso ele precisa parar de votar com o governo. Matérias que não são justas, que não são boas. Essa história de PEC de precatórios, como essa história de concordar com os nomes não serem divulgados, o nome dos beneficiários dessas emendas secretas, que é uma imoralidade enorme. Não dá para engolir isso, enfim. Quando eu vejo Tucano no meio disso, eu fico louco, estraga meu dia. Porque não foi para isso que o partido foi criado. O partido foi criado pelo Mário Covas, pelo Franco Montoro, pelo Fernando Henrique, por pessoas desse nível. Foi para nós termos um destino brilhante. Não foi para termos um destino canestro, um destino medíocre. Então nós não somos um partido assim inventado para concorrer nessa eleição, para na outra eleição vender o tempo de televisão para alguém,
para na outra eleição ser contratado para atacar Beltrano, na outra para defender Cicrano. Não, o PSDB nasceu para mudar o país, e mudou o país. Acabou com a hiperinflação, controlou a inflação, implantou o tripé macroeconômico da responsabilidade fiscal, das metas de inflação e do câmbio ajuizado. Hoje nós temos, em vez de responsabilidade fiscal, nós temos uma baderna fiscal instalada no Brasil. Ao invés de termos as metas de inflação para mantê-las com controle em piso baixo, agora nós temos a inflação disparando. A gente não sabe o que vai ser ano que vem. Está tudo pronto para o ano que vem não ser um bom ano. Aí, e o câmbio, que nós queríamos um câmbio bem comportado, ele é um câmbio completamente enlouquecido. É um câmbio que a impressão que me dá é que ele tomou ácido lisérgico e está desvairado, vendo cores e vendo coisas que não são reais. E o câmbio é muito importante. A inflação, eu acho que ela é capaz de matar um país. A hiperinflação mata um país. Tem um grande economista brasileiro que ele não concorda, ele acha que a inflação é muito grave, mas ele considerava o câmbio mais grave, o Mário Henrique Simonsen. Ele foi um dos grandes, se não o maior do tempo dele, mas sem dúvida um dos maiores economistas que o Brasil já teve. E o Mário Henrique dizia, a inflação aleja, o câmbio mata. Eu não sei se é bem assim, porque talvez o câmbio aleje e a inflação mate. E talvez os dois alejem e matem ao mesmo tempo. Porque dificilmente você tem câmbio bom se você não tem inflação controlada. Dificilmente você tem inflação controlada se você tem um câmbio desvairado. Um câmbio que faz as pessoas... É um dado assim muito importante. Gente, nós vivemos... Eu sei que tem gente que não concorda, que ainda sonha com outras coisas. Eu não sonhava, eu fui comunista. Então eu tentei, do meu modo, mudar o mundo e transformar o país numa república comunista. Primeiro socialista, depois viria a ditadura do proletariado, aquela coisa que a gente conhece de corte salteado. Então, hoje não. Hoje eu sou uma pessoa que tem um corte bastante liberal no meu pensamento e tenho orgulho desse passado, muito orgulho mesmo, muito orgulho, mas não sou mais a mesma pessoa. Então, vamos dizer uma verdade para nós próprios aqui, para todos que estão me vendo e ouvindo, para você, para o seu parceiro. Nós somos um país que se diz capitalista. Agora eu pergunto, é capitalista um país que não faz mais reformas, que parou as reformas? Cadê a reforma tributária? Cadê a reforma do Estado? Nós estamos com déficit primário, aquele que é receita menos despesa igual a déficit primário ou superávit. Nós não, podíamos privatizar as empresas que estão aí, teríamos menos gastos, elas pagariam impostos, empregariam mais pessoas porque cresceriam. Veja a Embraer, veja a Companhia Siderúrgica Nacional. Você acha que foi um erro a Embraer não ter sido vendida para a Boeing? Ou a Petrobras também não ter sido capitalizada? A Embraer hoje é uma potência, né? Ela é uma coisa portentosa. Talvez ela detenha hoje, e por isso ela é tão ambicionada, talvez ela tenha hoje a técnica mais fina de produzir motores, jatos, né? Não só regionais, ela vai fazer o que ela quiser. Agora, se ela ficasse como estatal, ela estaria lá, com gente na porta fazendo greve, ela estaria limitada, porque o governo não teria como ficar abastecendo aquela empresa para que ela crescesse. Teria que ficar tirando do tesouro significa tirar da educação, tirar da escola, tirar da saúde, tirar da ciência e tecnologia, que já não recebe quase nada, e ainda cortam da ciência e tecnologia. Quer dizer, o Brasil tem um orçamento muito engessado, é preciso uma reforma no orçamento, para desengessá-lo, é preciso uma reforma no Estado, porque tem muita coisa supérflua. Se a gente fizer uma reforma com pente fino mesmo, a gente joga fora tudo que não é necessário. Aí vai sobrar dinheiro para o investimento, vai sobrar dinheiro para fazer as obras que as pessoas querem, vai sobrar dinheiro para fazer as obras que são necessárias e fundamentais para um município, para um estado, para o país como um todo, enfim. Então, essas reformas têm que ser feitas. Eu não vejo ninguém se mexer. Eu tinha muita admiração pelo ministro Paulo Guedes, muita admiração. Eu conheci, eu era um jovem deputado, ele era um jovem economista.
e ele me passou uma impressão ótima, só que ele reclamava muito da falta de pressa do governo Fernando Henrique. E eu falei para ele: Paulo, esse encontro meu foi marcado com ele pelo ministro Roberto Campos, que era uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande por ele. Tenho assim, momentos fantásticos com ele. O Roberto Campos me disse: você precisa visitar o Rio? Eu digo: vou. Aproveita e conversa com o Paulo Guedes. Aí o Paulo Guedes, vale a pena. Eu fui lá, conversei, muito agradável, muito educado, e muito competente, muito culto. Mas ele disse que o nosso governo era um governo que estava fazendo reformas com lentidão. Aí eu disse: Paulo, você não conhece o Congresso brasileiro. Você não conhece o funcionamento do Congresso brasileiro. Então, para você de longe dizer que está tardando, é fácil. Agora, se um dia você tiver que meter a mão na massa, vai sentir: eu sou líder de um governo. Você vai sentir a barra pesada. E sentiu, né? Muito, sentiu. Nossa Senhora. Ele assim... quase não conseguiu fazer nada. Ele não fez nada. Congresso. Não, nada. Não consegue ter interlocução com Hoje eu vou falar uma coisa com tristeza. Aquele Paulo Guedes, que eu admirei tanto, assim, culto, eu discordava desse excesso de liberalismo. Eu acho que você sempre tem que ter Estado, não o Estado empresário, esse Estado paquidérmico, um Estado menor, musculoso, forte, que possa impedir a formação de monopólios e que possa impedir que oligopólios se juntem disfarçadamente no começo, depois escancara, para monopolizar certos setores da economia. Então, o CAD, por exemplo, tem que ficar de olho permanente na formação de monopólios e na monopolização de oligopólios, por oligopólios. Quer dizer, então eu acho que tem que ter Estado. Olha a visão por exemplo, liberal aí. Veja só, a liberal, ela é completamente liberal, dá no que deu em 2008 nos Estados Unidos. Porque eles, e ali vou lhe falar com muita franqueza, tem uma admiração enorme pelo orador que é o Obama. O Obama pisou na bola naquele negócio. O Bush pisou na bola. O Clinton pisou na bola. Todos os que foram diretores, presidentes do Federal Reserve Bank, todos, Arthur Bernanke, Paul Volcker, sei lá, todos eles, no fundo, compactuaram por má fé, não sei, eu não posso falar da má fé que eu não conheço, mas pactuaram com aquele desastre que estava se armando e que algumas pessoas muito inteligentes perceberam o desastre, avisaram e não foram ouvidas. E outras pessoas muito inteligentes perceberam o desastre e usaram o desastre para apostar no desastre e ganhar muito dinheiro na bolsa. Muito dinheiro na bolsa, enfim. Eu estava falando que o Brasil é um país que ainda não é capitalista, porque, por exemplo, quem é que aposta com o risco que está aí, com o risco Bolsonaro, com o risco de mudanças bruscas na economia? Quem é que aposta na bolsa? As pessoas vão fugindo, só os profissionais mesmo. Então não é mais, nos Estados Unidos é muito comum uma pessoa classe média, tem lá seu trocadinho, conversa com um consultor, paga uma pequena parte para ele e aposta geralmente com lucro, enfim. Aqui as pessoas não acreditam nisso, a bolsa está desacreditada. Então as pessoas correm para a renda fixa. Correm para a renda fixa. A renda fixa, ela dá pouquinho, mas dá certo. Então, é esse o Brasil que a gente quer, um país que ganhe pouquinho, porque tem medo de criar com coragem condições para que funcione uma bolsa de valores efetiva, que gere recursos para as fábricas, que gere recursos para os investimentos em infraestrutura no país. É dali que sai. Quando ela não funciona, fica faltando realmente, sabe? Então eu digo assim, é muito lamentável que eu veja assim, hoje o Paulo Guedes se limitando, não faz reforma nenhuma, e se limitando a arranjar explicações teóricas inteligentes para as tolices que o presidente coloca que tem que fazer. Aí ele tem que arranjar a teoria defensora daquilo. É um papel que não é um... Ele basicamente hoje se tornou um defensor do Bolsonaro, um escudo do Bolsonaro. Porque Mas ele tentava até ter as visões dele, de vez em quando ele ainda solta algumas pérolas, mas hoje a gente vê ele defendendo. Eu até te digo isso, que eu vou repetir uma coisa mais grave. O Bolsonaro pensa um absurdo, aí ele, ao invés de contestar um absurdo, porque eu pensei que ele ia ser
guru, babá, ia ser tudo do Bolsonaro. Poço Piranga, né? O famoso Poço Piranga. Então, o Paulo, ele cria teorias para justificar aquelas coisas erradas. Ele quer dizer que furar teto, já disse isso, não é tão grave. Como é que não é grave? Como é que não é grave? Eu primo pelo respeito ao superávit fiscal, ao equilíbrio fiscal. Eu não sou a favor de nada que gere inflação no país, eu não sou a favor de nada disso. Então, como é que alguém pode ficar discutindo e debatendo o Brasil? Porque, vamos ser justos, a questão dos déficits primários surgiram com a presidente Dilma e com o ministro Manteiga. Foi com os dois. E o Manteiga não era um bom economista, não era mesmo. Ele era um economista deficiente. Então, a ministra Dilma, a presidente Dilma, figura de quem eu gosto muito pessoalmente, a presidente Dilma, ela era formada em economia. Não entendia patavina, mas era formada em economia. Então ela achava que o fato de ela ser economista, como eu torci para ela ser advogada, para ela ser médica, porque ela não ia se meter em economia. Então ela se metia, e o que ela e o Manteiga pensavam? Mais ou menos parecido com o Raul Presbich, que fez falava muito no Estado, o CEPAL, fez a CEPAL, aquela teoria cepalina, né, do Estado empresário, do Estado do nacional desenvolvimentismo. Isso tudo foi muito bonito. Quem participava dessa onda, que na época se justificava, porque era aquilo que o cérebro dos nossos grandes economistas alcançavam, era isso. Então, Celso Furtado foi isso. Se Celso Furtado fosse dessa geração, ele nunca estaria nessa onda. Mas o Manteiga estava nisso. Então, começou ali a questão do déficit primário. Não vou nem falar do déficit nominal, que inclui a conta juros, não vou falar dele. Vou ficar no primário mesmo. Então, eles não tomam uma providência, não vendem uma empresa, não tomam uma providência de cortar despesas. Quando é que você viu esse governo cortar despesa? Qual foi a despesa que esse governo cortou? Então, falta reforma do Estado para que o dinheiro sirva para equilibrar o país nessa questão do déficit primário. Nós passamos 8 anos do presidente Fernando Henrique com superávit primário. Aí veio o presidente Lula e, surpreendentemente, eu próprio não acreditava, Carta aos brasileiros, manteve e cumpriu a carta, manteve o superávit primário. O primeiro governo da presidente Dilma ainda teve superávit primário. No segundo governo, parece que ela resolveu implicar com a boa economia, né? E aí atrasou. Então, se continua aquela coisa dos primeiros 16 anos a que eu me referi, nós já teríamos essa altura liquidado com o déficit nominal, que é receita menos despesa, incluindo a conta juros aqui. Quer dizer, é um déficit mais pesado para você arcar com ele, né? Então, mas é o ideal. Aí o Brasil estaria assumindo a sua maioridade econômica, estaria assumindo sua maioridade. O Brasil hoje não é respeitado. O Brasil hoje, se dependesse de um empréstimo internacional, teria que recorrer ao banco, ao FMI. O Brasil já há muito tempo que não recorre ao FMI. Nós temos no FMI duas formas de recurso. Nós temos os DS, os direitos especiais de saque, que são praticamente uma devolução daquilo que o país pagou ao longo da sua estada ali. Então, bota aquele dinheiro, aquilo safa uma onça, salva uma hora difícil, mas tem os empréstimos jumbo. Para conceder o empréstimo jumbo, o FMI entra na economia do país e impõe uma porção de regras que são muito duras para os países e que começa pelo controle absoluto da inflação, começa por corte de gastos, enfim, para eles poderem continuar financiando o país. Então o país deve fazer por si próprio e não pelas mãos do FMI o corte de gastos. Ele deve cuidar da responsabilidade fiscal. Não precisa de ninguém. A gente tem que ser autônomo. Então, querem que o Brasil se encaminhe para isso? Seria de fato uma regressão muito grande. O Brasil está com a sua diplomacia no chão. Eu sou diplomata. Eu sei o que a diplomacia brasileira já foi. E sei o que ela não é hoje. Como sei também o que ela é, lamentavelmente. Ninguém leva a sério. Eles mandam para Washington, ao invés de mandar uma pessoa tarimbada, uma pessoa realmente, que já foi passada na casca do alho, já passou todas as situações, já viveu tudo, desde terceiro secretário até embaixador,
passou coisas duras a essa pessoa, se tiver talento, ela pode merecer ser embaixadora em Washington, se souber também fazer relações. Que papel que o senhor acha que o Bolsonaro tem nessa desmoralização do Brasil fora do país? Porque ontem Lula deu uma entrevista para um podcast muito famoso aí na internet e ele disse que fez essa viagem pela Europa para mostrar para o Brasil e para o Bolsonaro obviamente, como se faz política internacional. Então, qual o papel do Bolsonaro nessa descredibilização do país? O Lula fez muitas relações internacionais. Ele tinha uma boa... Ele não desmontou o Itamaraty, como, aliás, para ser justo, nem o regime ditatorial que eu combati por 20 anos, nem ele desmontou a diplomacia brasileira. Eu digo que a ditadura era odienta. Então, eu repito aqui as palavras do Dr. Ulisses Guimarães. Quando ele disse, da ditadura ele tem ódio e nojo. Eu digo a mesma coisa. Mas eu tenho que reconhecer que ela não estragou a nossa diplomacia. Inclusive, a abertura para a China, ela foi feita. A abertura para a China foi feita no governo Geisel. De repente, o Bolsonaro pega e coloca um cidadão chamado Ernesto Araújo, uma espécie de discípulo daquele babalorixá que ele tem lá, que é o Olavo de Carvalho, que dizia que era filósofo, depois virou um astrólogo. Então eu estou logo caracterizando com babalorixá, que assim pelo menos ele a música é agradável e dá para dançar. Mas uma pessoa daquela não podia nunca ter sido promovida embaixadora, nunca poderia ter sido promovida essa pessoa, o Ernesto. Só fez tolice. Ele nomeou para os locais mais graves para o país, OMC, ONU, a nossa embaixada em Washington, que é a mais importante. A segunda mais importante para mim é a Argentina. Pequim é importante hoje. A Alemanha é muito importante, sempre foi. E quando recuperou sua pujança econômica, a Alemanha deixou a Inglaterra para trás. Quer dizer, então ele manda para lá agora o André Foster. Quando o presidente Biden termina o discurso de inauguração do governo dele, o famoso Inauguration Speech, uma repórter de uma TV brasileira chega com esse embaixador André Foster e diz assim, embaixador, o que o senhor achou do discurso de inauguração do presidente Biden? Ele fez uma cara assim, a mais inteligente que ele conseguiu, e disse assim, eu acho que ele ainda está um tanto perdido. Nossa Senhora, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, eu não sabia se eu quebrava a televisão, eu não sabia o que eu fazia, entendeu? Porque era uma coisa inadequada. Um cara desse, nos Estados Unidos, que eu conheço bem, ele não passa do sub. Ele jamais vai falar com o secretário de Estado, que representa no exterior os Estados Unidos. Ele jamais vai ser recebido só no dia que ele recebeu obrigado a fazer aquele beijamão ao presidente de qualquer país, quando você chega como embaixador lá. Mas nunca vai falar com nenhum presidente americano. Não fala nem se fosse o Trump, não falaria. Com Biden, muito menos ele falará. Então, estamos lá com uma pessoa que mora numa mansão imensa, cheia de carros, cheia de mordomias e que não presta um serviço para o país. Não presta nenhum serviço. A diplomacia perdeu aquele aspecto que ela tinha de diplomacia habilidosa nos acertos, em acabar com as rusgas entre países, e o Brasil poder desempenhar um papel fantástico, acabando com rusgas entre países, sendo uma potência que não armada, mas uma potência de tamanho médio, que fosse capaz de, por não ter grandes problemas com nenhum país, nós podemos resolver situações graves, respaldados pelo G7, respaldados pela ONU. Nada disso eles dão importância, enfim. Então é complicado a gente saber que uma diplomacia que foi a de Rio Branco, né, que conseguiu para nós o Acre, né, e aqui vamos falar a verdade. Rio Branco foi um grande diplomata e é o pai da diplomacia, a gente tem que venerá-lo,
mas ele estava discutindo com os bolivianos, com o exército brasileiro atrás dele, né? O exército brasileiro estava atrás dele ali. Então, a diplomacia que tinha assim aquele lado... Tinha uma segurança, tinha que ter uma segurança. Tinha assim, então, olha, vocês têm que ceder, o preço é este, e olha quem está aqui atrás de mim, né? Tava o exército brasileiro, que era muito mais forte na época do que qualquer outro na América do Sul. Aí, mas era um grande diplomata, claro que era, né? E tanto, Santiago Dantas, nossa, tanta gente que dá para a gente falar aqui, do tempo da ditadura, Ramiro Saraiva Guerreiro, Azeredo da Silveira, pessoas admiráveis. Então, de repente, o presidente resolve desmontar. O Brasil não é respeitado na OMS, onde nós temos seguidos problemas envolvendo França, principalmente França, que perde para o Brasil na disputa do agronegócio, e aí começa a melar o jogo. E o Brasil não tem ninguém hoje que lá na Organização Mundial do Comércio peite para valer e com razão, para levar vantagem, você tem que ter razão. Então nós temos razão. Os Estados Unidos são, sei lá, talvez tenham um agronegócio melhor que o nosso, não sei, mas a França não tem. Então eu diria que estamos falando dos três grandes. Então nós não temos quem defenda o segundo maior, que é o Brasil, na OMC. É uma coisa muito complicada, muito complicada. Eu diria, eu vejo isso com lamento, vejo isso com dor, porque eu sempre sonhei com um país que evoluísse a partir, inclusive, da visão econômica da sua diplomacia. Eu falei do embaixador Paulo Tasso, acho que não falei, embaixador Paulo Tasso Flecha de Lima, que foi embaixador em Washington, e ele falava com o presidente, falava com todo mundo, que tinha um prestígio imenso, até porque sua esposa ficou muito amiga da Lady Di, isso aí acabou de abrir as portas para ele, era um homem talentoso. E o Paulo Tasso, ele era muito sábio, e ele desenvolveu, ele plantou e colheu bastante da diplomacia econômica do Brasil. Tinha o lado da diplomacia retórica, teórica, tinha aquela que fazia essa diplomacia multilateral, defendendo nossos interesses nos órgãos multilaterais, como o OMC, por exemplo, como o OIT, como tantos outros. Mas ele também treinou diplomatas, para os diplomatas irem ganhar dinheiro para o Brasil, irem fechar negócio para o Brasil. O Paulo Tasso olhou bem mais longe. Foi uma pena que ele não teve que se aposentar antes de ser ministro, e foi questão política mesmo. Ele não foi ministro, mas ele tem sido um grande ministro e tem assim histórias muito bonitas dele, né, que mostram como a diplomacia brasileira era pujante. Era considerada uma das maiores do mundo. Tipo assim, você pega a nossa economia de 50 anos atrás, era isso. Aí você pega a nossa diplomacia de 50 anos atrás, era isso. Era isso. Essa era a verdade. O pessoal dizia assim, o Brasil é um país subdesenvolvido que tem uma diplomacia de país desenvolvido. Por que acabaram com isso? Por quê? Será que tem alguma coisa que justifique isso? Você fala, por que o Brasil se desmoraliza lá fora? Vamos falar francamente. A gente sabe que o silêncio, muitas vezes, ele é de ouro, né? A palavra, quando ela é bem dita, quando ela é correta, quando ela é oportuna, ela é de prata. A palavra dificilmente é de ouro, né? O silêncio é assim. Se você não tem o que dizer, silencie, não diga. Não diga. É até uma coisa, se você não vai ser um profissional da intriga, de falar mal de fulano, de Beltrano, se não tem o que dizer de bom de uma pessoa, não diga nada de ruim, procure manter esse equilíbrio. Então, o presidente Bolsonaro, ele não se contém, ele sofre de incontinência verbal. Não tem pessoas que sofrem de incontinência urinária? Tem. Ele sofre de incontinência verbal. Ele não consegue não dizer as coisas que estão na cabeça dele. Isso é sinceridade? Pode até ser, mas é uma sinceridade que, sinceramente, não ajuda o país, desajuda o país, prejudica o país, porque ele peca numa característica fundamental de um presidente, de um estadista, que ele teria que ser um estadista, né, para governar um país como o Brasil, que é a sobriedade, a sabedoria ao falar, a capacidade de envolver o seu interlocutor, de trazer o seu interlocutor para o seu lado, de dizer coisas que
quando repercutidas nas televisões, nas rádios de determinado país, as pessoas dizem, poxa, que pessoa qualificada, esse presidente brasileiro, que pessoa qualificada. O Fernando Henrique Cardoso, ele dava uma coletiva na ONU, aí ele perguntava qual é a língua que você quer que eu fale. Se falar 7, 8 línguas, estava bom para ele. Então a impressão que ele deixava era muito boa. Ele que dá aula em faculdades. Isso, mundo afora. Agora ele está mais 90 anos, né? Está muito mais, mas foi realmente um grande presidente, né? E eu lamento assim, porque as coisas que o presidente fala, elas não são tão aproveitáveis, sabe? Então, como não são aproveitáveis, elas atrapalham. E como elas atrapalham, elas acabam... Tudo para mim na vida ou começa ou termina, ou começa e termina em economia. Então, eu não consigo entender que uma economia vá bem se uma diplomacia vai mal. É tudo precificado. A gente tem que fazer as coisas andarem certinho, falar, por exemplo, eu vejo, parece que eu vou falar uma coisa assim exagerada, mas não é não. Eu acho que tem bons tradutores e maus tradutores. Como a gente tem alguns presidentes, ou muitos, que são monoglotas, falam só uma língua, um bom tradutor é uma peça importantíssima para o equilíbrio da política brasileira. Por quê? O presidente monoglota não entende o que vai ser respondido pelo intérprete dele, aí ele fala uma tolice brutal. O intérprete corrige. Ele diz uma coisa mais simples, enfim, e pronto, e acaba saindo uma impressão bastante razoável, bastante boa, né? Se o intérprete for ao pé da letra, nossa, aí Vamos falar então de um futuro presidente aí poliglota, que é o João Dória. Vamos falar um pouquinho de eleição. Ele tem falado, né, que tem conversado com o Moro. Qual a chance do PSDB compor uma chapa com o Podemos no ano que vem? E o Dória seria vice do Moro ou vice-versa? Será que tem essa possibilidade? Eu não tenho assim muita capacidade de hoje, né, de avaliar se a candidatura do Moro é uma candidatura assim como alguns saúdam, como vitoriosa, que eu não consigo ver isso. Mas pode ser que seja. Vamos ver. Agora, eu queria falar do Dória, porque acabei de falar do Lula, e ele fez uma viagem bastante exitosa. Foi recebido pelo Emmanuel Macron, que é um ambientalista, né? Foi uma das pessoas que mais me ajudou do plano internacional para dentro, porque quando eu vi que tinha má vontade comigo aqui, eu recorri ao plano internacional. Então, as duas pessoas que mais me ajudaram foram o presidente Emmanuel Macron e a primeira-ministra Angela Merkel. Ajudaram muito. E uma pessoa que não tinha obrigação nenhuma era aquela que o presidente Bolsonaro chama de pirralha, a Greta Thunberg. Ela ajudou os nossos índios com metade de um prêmio que ela ganhou como personalidade do ano, $1 milhão, ela deu 500 mil para ser aplicado na saúde indígena, na proteção dos índios, enfim. E todo mundo, de modo geral, eu recorri a todos os G7, recorri a alguns do G20, todos, de modo geral, deram algum tipo de ajuda para nós, algum tipo de ajuda. O Trump, que eu imaginava, né, ele deu umas cestas básicas assim, eu vi a cara dele estampada ali, né, aquele sorriso assim meio cretino dele, mas aceitei as cestas básicas. Era melhor ficar aqui do que ficar lá com ele nos Estados Unidos, né? E outros ajudaram de maneira, assim, com boa vontade, tentaram fazer o possível mesmo. Sendo que essas pessoas que eu estou falando, Emmanuel Macron e Merkel, ajudaram para valer, ajudaram de maneira substancial. E isso, inclusive, fez com que o governo federal entendesse que tinha que nos dar alguma ajuda, porque eu ia arranjar ajuda fora, eu não ia ficar esperando eternamente, feito assim uma noiva desencantada, que o namorado fugiu da igreja, eu não ia ficar eternamente vivendo essa figura da noiva que fica na janela esperando que o noivo volte, que se emende, enfim. Eu não faria isso. Então eu recorreria de novo ao exterior e que eu recorreria fazendo mais escândalo, porque eu denunciei muito tudo que acontecia
durante a pandemia, a primeira parte da pandemia, quando eu governava Manaus, eu consegui uma visibilidade internacional que não era própria de um prefeito. Não era própria de um prefeito. E que a gente olha, senadores, deputados, ninguém tem visibilidade internacional, né? E ligavam para mim para confirmar tudo. O governo brasileiro falou isso. O que o senhor acha? Eu dizia, acredito que pode acontecer, acredito que não pode. Saudei a nomeação do substituto do ministro Mandetta, do Nelson Teich, e que para mim ia dar um grande ministro, né? Desde que não ficasse o Bolsonaro se metendo, porque o Bolsonaro se metia, né? Então, na primeira vez que se meteu com ele se meteu umas 30 vezes com o Mandetta. Aí o Mandetta saiu. Com o Teich bastou uma. Quando ele desandou com o Teich arrumou a mala, mandou uma cartinha elegante para ele e foi embora. E naquela célebre reunião do Ministério que vazou, 24 de abril. Nossa, que ele me insulta a mim, lembra do meu passado político, pensando que eu não tenho orgulho dele, né? E eu teria orgulho, eu teria vergonha de falar em tortura, como ele fala, né? Venerar o general Brilhante Ustra, um torturador aqui para nós, uma figura que eu não sou muito dessa história de acreditar em céu e inferno, mas se tem céu e inferno, esse Brilhante Ustra está lá embaixo, está mexendo numa roda lá, está trabalhando com cocô, está ali mexendo, porque um ser que fez o que fez com pessoas que eu conheço, responsável por muitas mortes, por mortes cruéis, terríveis, atentado mesmo ao direito básico da pessoa do ser humano, né? Então eu tenho muito orgulho do meu passado, mas ele não ofendeu meu pai. Também, ele é assim porque filho de quem é, quer dizer, e meu pai foi um dos maiores senadores que a República já teve. E meu pai foi o primeiro líder de oposição à ditadura militar. O primeiro líder. Tinha sido líder do governo Goulart. 2 pessoas votaram contra Castelo Branco. 2. Arthur Virgílio Filho e Josafá Marinho, que não gostava do Jango, mas gostava do direito, gostava da democracia, não suportava golpe e detestava a ditadura. Era um jurista, um muito inteligente, senador baiano, nem partido tinha. Meu pai fez uma viagem com ele e foi com ele visitar o João Goulart, ele foi. Aí, a coisa engraçada, fez uma viagem também, aí meu pai queria visitar o Juscelino, Josafá estava com ele, aí ele foi visitar o Juscelino. Quando o meu pai voltou ao Uruguai para visitar o Brizola em Atlântida, aí o Josafá falou, Arthur, o Brizola é demais, eu não vou, eu compactuo com você nas 2 primeiras, mas com o Brizola eu não vou, enfim. Porque ele tinha um pensamento assim que discordava do governador Brizola, que tinha defeitos e tinha muitos méritos. Um dos méritos foi que ele atrasou o golpe militar, resistindo num bunker que ele montou no Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul, resistindo mesmo, e com o apoio do 3º Exército, que ele ganhou esse apoio, ele criou uma situação de fato que não deu plenos poderes imediatamente ao presidente Goulart, mas deu a ele o poder, ele como presidente, um primeiro-ministro indicado por ele, Jango, Tancredo Neves, e aquilo foi Brizola, né? Então, é claro que ele tem defeitos, claro, mas eu não posso deixar de ressaltar o lado grande dele também, o lado gigante que ele tem. Senador, eu só queria insistir um pouquinho ainda nessa história do Moro, do Dória estar conversando com ele. Porque ele disse eu posso falar uma coisa? Claro. Pois é, eu falei que o Lula fez uma bela viagem lá. Agora, bela viagem mesmo fez o Dória agora. Que está em Nova York, abrindo um 4º escritório internacional de São Paulo. Isso foi uma parte importante. Agora, ele esteve com o secretário-geral da ONU, o Guterres, Antônio Guterres, e ele, aliás, uma colega minha de turma é chefe de gabinete do Guterres, Maria Luísa Viotti, uma pessoa muito, muito preparada mesmo. E o João Dória, ele fez também uma outra coisa boa. Ele hoje foi recebido pelo alto board do JP Morgan Bank, né? Quer dizer, uma das principais instituições de crédito, enfim. Então, eu diria que ele fez uma senhora
política internacional, porque é uma coisa que preocupa o Dória. Ele tem aqui, eu já fiz inclusive uma palestra para lá, ele tem aqui uma subsecretaria, que para mim deveria ser até uma secretaria, uma subsecretaria que é dirigida pelo embaixador Massot, Júlio Sersan, o embaixador Massot faz parte, o ex-ministro Celso Laffer faz parte. Então, é um pessoal de primeira, todo mundo realmente entende, uns mais, outros menos, todos entendem bem de política internacional. Então, o Dória sempre olhou muito essa questão do lá fora, sempre olhou bem essa questão do lá fora. E ele poxa, está fazendo uma viagem muito brilhante. E aqui dentro, senador? Agora vamos falar dele aqui dentro. E por que a rejeição dele aqui dentro, no estado de São Paulo, por exemplo, ele tem uma rejeição muito grande, né? O Bolsonaro tem uma penetração aqui, o Moro também tá com uma penetração boa. Por que se deve a rejeição dele? Porque ele trouxe vacina, ele foi a principal voz durante a pandemia, rivalizando com o Bolsonaro. Por quê? Eu vou lhe falar. Isso é fato, essa rejeição a ele é alta, é verdade, ele tem que vencer isso. Mas ele já tinha, né? No governo todo mundo dizia que ia ganhar o outro e ganhou ele, né? Ele é muito obstinado, muito organizado. Agora, o Dória precisa talvez dar umas mexidas na sua forma pessoal de conviver. Talvez seja isso. E, ao mesmo tempo, não dá para ninguém, em sã consciência, negar que ele faz um grande governo em São Paulo. Faz um governo que realmente é um governo eficaz, um governo... Bom, eu vou fazer um cálculo para você aqui. Se ele não tivesse entrado com a vacina naquele dia, tivesse esperado o que o ministro general Ramos, né, pediu, vamos começar juntos. Demorou tanto a da parte do Ramos demorou tanto, a vacina que viria pelo governo federal, que ele resolveu começar mesmo quando ele quis. E eu acho que ele salvou de 200 a 250 mil vidas ali. Antecipando não, né? Ele vacinando no dia que a Anvisa autorizou. No dia que autorizou, ele foi lá e fez. Quer dizer, então eu não consigo entender muito isso, porque eu acho assim, se eu achasse uma pessoa pouco simpática, mas eu achasse a pessoa realizadora e capaz, eu votaria nessa pessoa. Eu não vou votar no Didi dos Trapalhões, porque ele é engraçado, entendeu? Eu não voto em gente engraçada, entendeu? Eu acho o presidente Bolsonaro, de certa forma, engraçado, né? Quando não é trágico, ele é engraçado, então eu não voto nele. Quer dizer, eu não teria problema nenhum, e meu voto vai ser do Dória, porque é do meu partido, é meu companheiro, nós vamos votar. Está fazendo um belo papel. Isso aí deve repercutir bem aqui, deve ser bem vendido aqui para as pessoas verem que se ele fez isso com um governador, imagino que ele não faria com um presidente, tendo um diplomata de primeiríssimo nível, com o ministro das Relações Exteriores dele. Falando um pouco ainda da eleição do ano que vem, qual o papel que o senhor acha que a Amazônia vai ter nas eleições? Né? A gente está vendo aí desmatamento recorde, um governo mentindo na COP sobre desmatamento, invasão do rio Madeira por garimpeiros. Qual a importância da Amazônia na eleição no ano que vem? Ela é grande, agora eu vejo que os nossos candidatos eles não são especialistas em Amazônia, eles não conhecem muito. Então o senhor vai ter uma importância grande aí dentro da candidatura do João Dória. Não, eu espero colaborar nessa parte de meio ambiente, enfim, espero colaborar no que for possível, lógico, como companheiro, né? E ele não é uma pessoa leiga nisso, se fosse não estaria lá fora fazendo o que fez. É que quando a gente fala assim, você pronunciou umas 3 vezes o nome do Moro, como se ele estivesse à altura do Lula e do Bolsonaro. Eu não obscureço a hipótese de Bolsonaro decair tanto que não vá para o segundo turno. Mas vem esses auxílios, vem não sei o quê. Então, eu não vejo o Moro ainda assim. Parece aquele jogador de futebol que entrou em campo, aí o cara de longe falou assim, leva jeito. Mas eu quero ver fazer o pênalti, não amarelar na hora do pênalti. Eu quero ver fazer gol, né? Eu quero ver fazer uma defesa espetacular de um pênalti, enfim. Quer dizer, eu não sei assim dizer. O Moro nunca se candidatou a nada. O Moro é uma pessoa assim tímida, de corte tímido, né?
Moro é uma pessoa que... eu acho que o Moro tem explicações a dar à sociedade. Eu acho. Aquela coisa, eu sou neto de um desembargador, negro por sinal, né? Foi talvez o maior desembargador que o Amazonas já teve. Então, meu avô nunca teria conversado com a acusação, como o Moro conversou com o Dallagnol, diz isso que eu respondo assim, no episódio do Lula. Quer dizer, eu sou contra a condenação em segunda instância. Eu acho, do ponto de vista jurídico, eu acho uma aberração literal. Eu levei porrada na rua. Em segunda instância. Sim, porque quem diz que os caras são melhores que o Supremo? Quem diz que o desembargador Moro, o juiz Moro é melhor que o Supremo? Por quê? Porque gostava de imprensa? Porque gostava de sair? Quem diz isso? Quer dizer, aquelas pessoas que estão no Supremo são ruins? Quer dizer, as de baixo são melhores? Quer dizer, pelo amor de Deus, a gente bota um pouco de lógica nisso, né? E veja, eu só acho uma aberração jurídica você brincar com essa história de prisão em segundo grau. Dá espaço aí para o desafeto pessoal se vingar de você, dá espaço para tornar inelegível uma pessoa que não merece ser inelegível, porque simplesmente está havendo tendenciosidade no julgamento daquela pessoa. Então, agora você pode falar para mim com razão que a justiça é lenta. A justiça é lenta. Então, até chegar no Supremo demora muito. Então, o que eu sugiro, bem claramente, para todos que estão me ouvindo? Eu sugiro o seguinte: fazer cada Tribunal de Justiça e cada órgão da Justiça Federal teria que ter uma vara, uma instância especializada em corrupção, para andar rápido, para chegar rápido à última instância. E para os ministros não atrasarem os processos, porque eles são humanos, eles teriam que ter um grupo bom de juízes federais que fariam parte da assessoria deles. Hoje existe um ou outro, enfim, mas eu queria uma coisa sistêmica. Juízes federais auxiliando os ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses ministros iam correr com os processos com consciência, porque a gente fala que a justiça é lenta, mas eu digo que a justiça não deve ser rápida, não deve ser tipo aquele corredor de 100 metros raso, aquele jamaicano, né? O Usain Bolt, né? Porque o risco de um erro ali é muito grande. Pense numa maratona, ou pense numa meia maratona, né? Você vai ver que as pessoas ponderam, as pessoas. Eu nunca apresentei um projeto na Câmara nem no Senado que não sofresse emenda. Eu mesmo já fiz muitas emendas a projetos de colegas meus e eu tenho certeza que essas emendas terminam melhorando o projeto inicial. A gente tem que ter humildade para reconhecer isso. Então, eu entendo que a gente deve procurar dar celeridade aos processos aqui na parte de baixo, seja a Justiça Federal, seja as justiças estaduais, e também assessoria para andar mais rápido no Supremo Tribunal Federal. Mas justiça para mim, e eu apanhei na rua por causa disso, era uma das metas que nós tínhamos no combate à ditadura, era que as pessoas só fossem consideradas culpadas depois do trânsito em julgado na última instância. E dou o exemplo da terra. Pouca gente deve se lembrar, talvez, do senador Fábio Lucena. Ele, como vereador, ele rasgou queriam pegá-lo de algum jeito, ele rasgou umas guias de um imposto que estava muito alto, estava cobrando do povo uma taxa muito escorchante, ele rasgou. Por isso ele foi processado por Lei de Segurança Nacional, mas não esperava o resultado, não. Eles, no tempo da ditadura, bastava a pronúncia do promotor para que ele ficasse inelegível. Aí o Fábio deixou de ser o deputado federal mais votado da história do Amazonas porque não deixaram que ele se candidatasse. O que ele fez? Ele pegou o presidente do DCE da época, que era o Mário Frota, e depois o Mário Frota ganhou os outros mandatos dele por mérito dele, mas o primeiro mandato foi o mandato respaldado ali pelo Fábio Lucena.
foi uma ideia que foi dada a ele pelo meu amigo jornalista Humberto Calderaro. Disse, olha, vamos pegar esse menino, vamos, vai ser uma boa resposta. Aí pegaram, o Mário foi uma pessoa muito fiel às lutas democráticas e fez, é um grande amigo, e fez, depois ganhou mais 2 outros mandatos, ou 3, não sei, e por ele mesmo, o prestígio que ele adquiriu, enfim. Então, o Fábio depois foi senador, ele foi senador, uma vez ele foi roubado do mandato de senador, depois foi senador eleito, uma votação recorde, né? Estou dando exemplo de casa, eu não estou precisando nem dar exemplo de fora. Então, foi feita a justiça com o Fábio, depois ele vai, o advogado dele, o Félix Valois, ele vai para a justiça, que era em Belém, depois ela veio para Manaus também, mas em Belém ele é absolvido. Quer dizer, ele foi inelegível e depois quem tinha que julgar mesmo o absolveu. Quer dizer, ele foi julgado pelo promotor. Ele não foi julgado pelo juiz da justiça militar. Quer dizer, vejam se tem justiça nisso. Vejam se é uma coisa palatável isso. Não é. Não é. Então eu acho uma excrescência a gente brincar de justiça em segunda instância, aquela coisa ali. Eu nunca embarquei muito nessa onda, não. Eu sempre fui muito resguardado com isso, e entendo que lutei e apanhei na rua para defender a condenação só após trânsito em julgado na última instância. A última instância chama-se Supremo Tribunal Federal. Vamos tentar agilizar, mas não vamos mexer na regra do jogo, não, porque é muito ruim isso. Vamos falar um pouquinho de local, vamos falar um pouquinho de Amazonas, de Manaus. O senhor foi prefeito de Manaus por 3 mandatos? 3 vezes. Uma vez lá na década de 90 e 2 agora, recente, né? O senhor deixou um legado grande, asfaltamento, iluminação pública, segurança pública. O senhor falou nas redes essa semana sobre habitação também. Então, o senhor acha que o prefeito atual, Davi Almeida, está defendendo o legado do senhor? Eu não tenho observado o governo dele assim, sabe? Eu não posso opinar sobre uma coisa que eu não conheço. Então, eu desejo só muita sorte a ele, que ele saia bem do governo, que ele faça, que não perca o equilíbrio fiscal que recebeu das minhas mãos, enfim. Eu torço por ele porque, não é por ele, é pelo povo de Manaus. Eu não posso torcer contra um prefeito de Manaus, porque eu amo o povo de Manaus, eu amo a cidade e poxa, me esfalfei durante 8 anos para colocá-la em dia nas finanças, para colocá-la... Nossa, hoje ela tem um prédio que é bom, né? Que não podem nem inventar que fizeram o prédio, porque o prédio tem o nome do avô da minha mulher. Ele disse, então me explique quem é o fulano. Por que o senhor fez? De onde é que vem o seu afeto por ele? Quer dizer, é uma pergunta assim porque tem muita essa história, é por isso que tem o lado baixo, né? Então, fiz o casarão da inovação, que já mudou o nome, já agora não é casarão, já é um outro nome. Eu não estou preocupado com o nome, eu quero que façam o desenvolvimento de startups, para nós fazermos a economia deslanchar, porque ela não deslancha sem o avanço da tecnologia. Enfim, e outra coisa, nós estamos aí dando um grande espaço para pessoas jovens, na maior parte são pessoas jovens, empreendedoras e, no bom sentido, ambiciosas, que querem crescer. Então elas começam com as pequenas startups delas, depois, quem sabe, viram médias, depois grandes, depois mega empresas. Eu torço muito por isso. Entendeu? Então vamos falar um pouquinho do ano que vem. Como é que vem Arthur Virgílio o ano que vem? Apoiando Dória e só isso? Ou vai encarar um Senado, vai encarar um governo de Estado? Como é que o senhor vem o ano que vem para as eleições? Não, olha, é muito difícil eu ficar fora de uma eleição assim, é muito difícil. Meu pai dizia, eu tenho muito esse cuidado. Meu pai dizia assim, meu filho, a gente tem 2 opções. Ou a gente aprende como largar a política, ou a gente é surpreendido no dia em que a política nos largar. Então, isso é uma frase muito sábia de um homem que viveu muito e que foi um grande político, que foi o senador Arthur Virgílio Filho, fundador da Universidade Federal do Amazonas, e o homem que trouxe luz elétrica para Manaus. Quer dizer, só isso já basta, não era preciso mais a gente ficar discutindo o meu pai. Então, eu sempre olho para isso.
Mas eu ainda não sinto que está na hora nem de eu largar a política, nem de ela me largar. Eu acho que ela não vai me largar e não acho que eu deva largá-la. E o que o senhor sente no coração? Vai defender o Amazonas no Congresso ou no seu estado? Agora eu vou entrar na fase da meditação. Então, o que a minha cabeça apontar no final, eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí a gente vai enfrentar todas as consequências da atitude que nós vamos tomar. Vou consultar meus companheiros, consultar as pessoas e vou ver o que eles querem, onde é que eles querem me pôr. O que eles querem que aconteça na minha carreira, enfim. E eu pretendo dar mais essa contribuição ao Estado. Depois, quem sabe, seja a hora mesmo de pendurar as chuteiras e ficar olhando assim, como uma pessoa que pode eventualmente aconselhar um político jovem e bem intencionado. Mas por enquanto eu me sinto bastante jovem e sempre bem intencionado para enfrentar qualquer disputa. Se alguém for buscar um voto ali e começar a caminhar do meu lado, ele esqueça que ele vai ficar para trás. Esqueça, eu vou na frente. Então, eu pego pesado nesse ponto de vista. Tem gente que pega pesado com dinheiro, pega pesado com chantagem, pega pesado com corrupção. Eu pego pesado porque eu me dedico de corpo e alma, como se eu fosse morrer. Agora, por exemplo, essas prévias que eu sabia que eu não ganhava, eu não estava lá para ganhar, eu estava para falar de Amazônia, para falar de democracia, para falar de costumes, eu estava para falar da liberdade das pessoas. Então, eu me dediquei a essas prévias que no dia... Minha mulher viu isso e acabou me acompanhando de certa forma. No dia que parou mesmo, acabou a votação e tudo mais, eu dormi um dia inteiro. Na segunda-feira do... Eu não sei, em 2 meses, eles fizeram uma campanha de abril, maio, até o final. Eu fiz só setembro e outubro, encontrei tudo que é espaço ocupado. Mas eu digo, eu vou falar para o Brasil, o meu problema era esse. Eu queria que, por exemplo, quer ver uma alegria? No debate da CNN, os 2 candidatos, o Dória e o Eduardo Leite, falaram mais de Amazônia do que eu. Eu achei aquilo genial. Poxa, então eu plantei uma árvore que está dando um certo fruto, né? O mínimo que eles falavam era desmatamento. Enfim, o Dória tem lá uma visão, eu já falei para ele que a gente vai ter que olhar e dar uma aprofundada nessa visão dele sobre a Amazônia, enfim, que ainda está engatinhando, precisa avançar mais, né? E também percebi o seguinte, que, puxa, eu falei mais em defesa do público LGBT do que o próprio Eduardo Leite, que se declarou gay. Eu defendi talvez com mais vigor, com mais força, e como falei de democracia o tempo inteiro. Aí eles tinham assim, um problema, que tinham ambos votado no Bolsonaro, enfim. Eu votei no candidato do PT, no Fernando Haddad. Eu votei nele e votei tranquilo, sabe? Eu sabia que dificilmente ele seria um presidente brilhante, mas não seria um presidente louco. Isso eu tenho essa convicção. E é de um partido que tem lá um lado radical muito chato e tem também um lado que já tem experiência de governo, que já governou. Então, ia ter gente que não ia, nem ele é de fazer bobagem e tem gente ali que não ia deixar ele fazer bobagem, entendeu? Então eu optei, eu digo, eu não vou votar, porque eu conheço o Bolsonaro, foram 27 anos, aliás ele acabou completando 28 anos, ele foi candidato a presidente da República como deputado federal, ele era deputado federal. Então, 28 anos, eu não consegui ver o que aquele moço, uma boa parte desses 28 anos, eu fui colega dele. Eu não vi nada que se aproveitasse, que saísse da boca dele. Eu não vi. Então, olha que eu fui líder de governo 2 vezes, fui ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e eu tinha que cuidar de tudo vinha para o meu ouvido. Era governador, ministro, todo mundo pedindo dinheiro, o dinheiro que eu não tinha. Eu não tinha porque o malandro não tinha, a gente tinha que trabalhar o que a gente podia e a gente não podia abrir mão do ajuste fiscal da economia. Então era uma coisa torturante, sabe? Eu não podia fazer a deslealdade e fazer assim, pô, vai lá com o malandro. Eu não podia fazer isso, eu tinha que explicar as razões do governo porque eu era um homem de governo. Naquela época não tinha orçamento secreto, né? Não, e a gente pagava uma insignificância.
Aliás, durante todos os governos, até esse aí, pagavam-se emendas num montante irrisório. Se não me engano, são 5 milhões, não são, para cada deputado. É secreto, né? Agora, eles falam em bilhões, não, eles falam em bilhões na mão dos presidentes, mas eles não querem de jeito algum mostrar. A maior confissão de culpa que uma pessoa pode fazer é não mostrar. Se não está com culpa, se não tem culpa, mostra, dá o nome dos beneficiários, vamos saber o que ele fez com essa verba, qual foi a transformação que ele provocou nas suas bases eleitorais. Vamos trabalhar isso. Por que a gente tem que aceitar, como se a gente fosse vaca de presépio, a gente tem que aceitar quietinho, balançando a cabeça ali, o pessoal fazer esse verdadeiro assalto à bolsa do povo, e essa coisa terrível que o governo aceitou, foi a maior humilhação a que se submeteu o presidente Bolsonaro, quando ele se rendeu para o Congresso e passou para o Arthur Lira o comando das emendas. Quer dizer, ele passou a ser uma rainha da Inglaterra. Nem o direito de errar ele tinha mais. O outro é que errava por ele, enfim. Então, veja bem, com a questão fiscal em posição grave, tudo muito complicado, e a gente vai aceitar que só a partir foi a fórmula que esse presidente do Senado, que quer ser candidato a presidente, ele diz que vai ser o novo Juscelino. Eu começo dizendo assim, olha, mas o Juscelino era muito inteligente. Eu começo dizendo assim, porque a gente tem que traçar as diferenças, né? O rapaz ainda não provou isso, tem que provar, mas a gente tem que começar a mostrar as diferenças. Então, só porque é mineiro, pelo amor de Deus, não dá para dizer. Se cada mineiro achar que é o Juscelino, a gente já está abolindo os hospícios no Brasil, né? Já é uma coisa que desde o deputado Paulo Delgado que a coisa deixou de... Esse tipo de internação acabou, né? Então vamos ter que restabelecer os hospícios, porque todo mineiro disser que vai ser um novo Juscelino Kubitschek, é que dá que nem tudo que é jogador de várzea, dizer que é Zico, que é Maradona, que é Pelé, que é isso, cara. Então eu acho uma prematuridade danada. Mas ele que se candidate, ele tem partido que saia, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só digo que não venha com essa conversa de que é o novo Juscelino, porque não tem. Juscelino teve aquele, não vai aparecer outro tão cedo, entendeu? Vamos botar os pés no chão, que é a melhor coisa que a gente faz. Porque o Machado de Assis dizia, é melhor cair das nuvens do que cair do terceiro andar. Palavras sábias do maior romancista de língua portuguesa de todos os tempos. Senador, agradeço demais a disponibilidade do senhor de falar com a gente aqui na Cenário. Agradecemos a disponibilidade mesmo. Olha só, todo mundo pede, eu não peço nada, né? Nem quando eu era líder de governo eu pedia, né? Se eu pudesse, eu dizia para a Paula, eu estava de Paulinha, publica tudo isso, publica tudo, faz aí uma novela. Primeiro capítulo hoje, segundo capítulo amanhã, terceiro capítulo... Vamos fatiar então. Fatiar, porque a gente falou muito sobre coisas muito densas. E eu quero parabenizar a Paula e vocês todos da equipe, os que estão aqui, os que estão em Brasília, os que estão em outros lugares, porque vocês trabalharam um objetivo que é o objetivo. Vocês não trabalharam nem 2, nem 10 objetivos. Vocês trabalharam o objetivo. Vocês trabalharam a coisa que realmente mais importante será a cada dia que nós vivamos, que é precisamente a questão ambiental. Então, quando eu vejo... Eu tenho uma pilha da Cenário que é desse tamanho aqui. É desse tamanho aqui. Então, eu leio sistematicamente tudo que sai lá. Assim, tem a parte que me interessa. Quando tem lá o governador falando da sabedoria dele, aí já não me interessa. Quando tem outro, eu escolho o que eu leio, né? Eu escolho o que eu leio. Mas quando eu vejo a parte ligada à questão ambiental, eu leio tudo. É uma das minhas fontes. Eu tenho outras, não é a única, mas é uma das minhas fontes. E isso foi uma belíssima surpresa que eu tive. Porque eu sempre achei a Paula inteligente e muito boa jornalista. Mas eu não sabia que ela ia chegar a esse ponto e a esse tão refinado tino de fazer uma revista muito bem sucedida, que pode ser lida, se tirar a parte regional, cuidar de meio ambiente, ela pode ser lida e admirada em qualquer universidade de qualquer país europeu. França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal,
ela pode ser examinada e estudada em qualquer universidade americana, Harvard, Yale, ela pode ser tranquilamente estudada, porque dá muitas informações, opinam lá muitos cientistas, opinam lá muitas pessoas preparadas, enfim. Então eu sinto que, sabe quando ela bateu na veia mesmo, foi dar a injeção, primeira vez ela encaixou a injeção. Eu desejo, portanto, vida longa e progressiva para essa revista que tem um motivo de ser tão inteligente e tão atual como esse de abordar com profundidade a questão meioambiental. Muito obrigado, senador. Muito obrigado.